Oi, pessoal! Hoje eu vim mostrar um pouquinho do processo de como eu faço os broches, né? Ou pins, não sei como é que prefere chamar. E eu, eu geralmente faço pouquinho assim por vez, mas nesse último evento, né, do Quintal da Mora, eu vendi bastantinho assim. E é legal ter bastante opções, então eu pensei de já deixar preparado assim vários moldes para daí ir pintando assim quando dá tempo e ter talvez vários do mesmo modelo, porque às vezes a pessoa quer, tipo, viu em um dia e não conseguiu comprar naquele dia e daí gostaria de comprar em outro dia, né? Assim, alguns que eu faço de abelhinha, coisa assim, eu consigo fazer de novo, né? E daí eu também tô pensando em fazer alguns novos, mas esses eu ainda preciso fazer teste. Aí por enquanto eu tô só fazendo os moldes mesmo, né? Que é assim, eu faço com biscuit. Peraí só um pouquinho. Eu modelo com biscuit e daí deixo secando. Daí fica bem firminho. E aí eu faço a pintura, né? Daí passo verniz, tudo, colo o broche atrás. Como no outro vídeo não consegui mostrar esse processo assim de como eu faço, só mostrei o finalzinho, aí eu pensei de mostrar agora. Eu vou mostrar também como é que eu fazia antes, assim, quando eu comecei a fazer, e aí agora eu descobri um jeito um pouquinho mais fácil, né? Assim, eu não sabia que eu ia fazer mais do mesmo, e às vezes é bem difícil de reproduzir assim a mesma coisa e deixar um tamanho legal. Às vezes eu fazia muito pequeno, um tamanho normal, o outro ficava muito pequeno, e daí não dava de usar direito assim, né? Daí eu vou mostrar aqui o que eu criei aqui para me ajudar um pouco. Os materiais daí que eu uso, né? É biscuit. Eu uso uma canetinha aqui para abrir a massa um pouco. E eu fiz uma basezinha aqui para me ajudar um pouco com a grossura assim da massa, né? Quanto que eu devo abrir ou não. E uma faca para me ajudar a cortar, modelar. E às vezes eu uso uma tampinha assim para fazer algo redondo. E uma caneta para fazer furinho se eu precisar. E eu tenho um bolhador, né? Aquele para fazer pinguinhos, às vezes eu uso para me ajudar a modelar. E alguma coisinha mais pontuda assim. Tipo, esse aqui é um pinzinho para colocar em brinco, essas coisas. Às vezes eu uso para fazer um furinho, alguma coisa assim também que precisa. Então, no começo eu pegava um pedaço de massa assim e tentava dividir mais ou menos o mesmo tamanho e daí fazia uma bolinha assim, a partir dessa bolinha modelava no formato que eu quisesse, né? Eu às vezes fazia uma bolinha, um, uma bolinha de base, abria um pouquinho e aí pegava a faca e ia me ajudando a modelar coisas que eu queria, tipo fazer um gatinho, eu apertava aqui e daqui puxava a orelhinha, daí abaixava essa parte aqui, ia fazendo assim, e aí, como nem sempre eu pegava a mesma quantidade de massa, né, acabava ficando tamanhos diferentes, assim, às vezes formato mais diferente, eu não tava gostando muito, né.
Daí, o que eu fiz pra tentar me ajudar? Eu desenhei no papel e aí eu colocava por cima da massa aberta e recortava ao redor. Só que esse também tava, assim, me ajudou já bastante. Só que às vezes esse papel tava grudando aqui, ou eu movia, não conseguia recortar muito bem. Algumas pessoas conseguem e ficam usando assim esse jeito, né? Mas aí pra mim ainda tava um pouquinho difícil assim de recortar desse jeito. Daí eu tentei um outro jeito que é, deixa eu pegar aqui. Desenhar a silhueta no papelzinho e aí passar esse grafite pra massa. Aí eu abro a massa, eu coloco o papelzinho por cima, passo um pouco o dedo assim, aí fica com a marca do grafite aqui, e aí eu recorto a partir daqui. Assim não dá pra usar daí com massa, desse jeito não dá pra usar com massa colorida, né? Porque daí fica a sujeirinha ali do grafite, vai ficar na massa, né? Mas como esse daqui eu sempre faço uma pintura por cima, daí eu não tem problema, né? Até daí me ajuda, assim. Deixa eu pegar aqui alguns. Aqui, ó. Dá pra ver que fica a marca, né? Do grafite, assim. Mas depois eu vou passar a tinta, então não vai aparecer. Eu vou abrir um aqui pra mostrar. Tá vendo? Aí. Então aqui eu abri ela. E vou pegar aqui a silhueta que eu fiz do brócolis. Daí eu coloco aqui por cima. E eu passo a mão um pouquinho. Daí quando eu tiro, fica marcadinho assim, ó. E agora daí eu uso a faca pra recortar. Aí é que eu vou assim, com bastante cuidado também. E daí depois que eu tiro tudo, eu finalizo assim, né? Não ficar um monte de parte pontuda e coisa assim. Aí eu vou dando uma ajeitada depois disso, mas aí a base fica bem parecida assim, usando esse molde. Não sei se tá dando de ver eu cortar, peraí. É difícil fazer isso filmando.
Aí assim, quando eu acabo de cortar, fica um acabamento assim bem feinho, né? Mas aí agora eu pego e ajeito. Eu vou passando aqui às vezes a mão, às vezes a faquinha assim, nas bordas, para tentar deixar mais arredondadinho. Assim, filmando é um pouquinho difícil de mostrar certinho, mas é assim, daí eu vou ajeitando até ficar o formato que eu quero, assim, né? Que nesse aqui é pra ser mais arredondadinho. Aí eu vou apertando aqui até sair todas as pontinhas. Daí eu deixo em cima de um paninho e deixo secando. Daí no outro dia eu viro, assim, eu vou virando, né? Conforme passa o tempo. Dá assim, em uns 3 dias ele já tá todo seco. E daí eu posso pintar. E aí quando seca ele vai... Dá pra saber quando tá seco, quando tá todo da outra cor, né? Esse aqui ainda tem um pouquinho de branco aqui no meio. Mas esse aqui tá bem mais claro, ó. Esse que eu acabei de fazer tá bem mais claro que esse outro. Daí quando ele tiver todo dessa cor aqui, mais amareladinho assim, eu sei que ele tá seco. Esse aqui é o biscuit sem cor, né? Se você tiver o branco, daí talvez ele mantenha a mesma cor, assim. Mas dá pra ver uma diferença. Foi... Agora já passaram 3 dias. Agora é o 4º dia depois que eu modelei os últimos broches. Aí aqui tá aquele lá sequinho. Ele fica bem firme. É difícil. Ele é um pouco maleável ainda, mas fica bem firmezinho. E eu vou pintar alguns hoje. Eu queria modelar bastante, né? Para as próximas feiras. E já deixar tudo modelado para daí só ir pintando, né? Com o tempo, quando eu preciso. Mas agora eu já cansei de modelar e eu quero pintar um pouquinho. Daí eu separei já alguns aqui em pacotinhos também para ficar organizado. Daí eu consegui pegar o modelo que eu quero certinho. E tem um que eu tô querendo pintar, que eu preparei aqui. Deixa eu pegar. Eu tô assistindo aquela série Ruptura, né? E eu queria fazer alguma coisa com esse tema, tentar. E aí eu pensei de fazer o Band-Aid.
Eu já tenho um modelo de band-aid que eu faço, né? Mas é um normal. Eu não tenho. Acho que eu não tenho nenhum pronto agora. Mas eu faço assim a modelagem. E daí eu pinto de rosinha. E faço um rostinho, né? Aqui na parte do meio. E daí eu pensei de fazer um estilo daquela série, né? Aquele azulzinho. Daí aqui eu já tenho ele modelado. E aí eu vou pintar pra ver como é que fica. E daí se ficar legal, daí eu faço mais também. E eu vou pintar esse e alguns outros aí que eu tenho, então. E daí eu vou mostrando aqui pra vocês um pouco da pintura. Antes eu deixava num potinho assim, né, os que eu já tinha modelado. Só que eu acabei modelando vários já pra essas próximas feiras, né, que eu vou ter. E aí tava muito difícil de achar, que daí eu gosto de pegar e fazer a pintura base, assim, de todos que tem a mesma cor, né? Daí eu peguei e eu separei assim por pacotinho os que vão ser o mesmo modelo, que daí eu pinto já a cor base deles. Mais fácil daí. Olha só o tanto que eu fiz. As próximas feiras que eu tô falando, né? Vai ser, por enquanto, que eu tenho confirmado, é só em abril e em julho. Em abril, eu fui confirmada há pouco tempo, que é a Color Geek lá em Curitiba. Essa vai ser a primeira que eu vou sair aqui, sair do estado, né? Que é de Santa Catarina, e vou pro Paraná. E essa eu tô um pouquinho nervosa, porque daí tem que ver essas coisas de hotel e tudo mais. E essa é 2 dias também. Essa é 2 dias, aí a de julho é 2 dias também, é a BCX, que é em Blumenau. E essa também é bem grande, eu participei dela no passado, foi bem grande. E esse ano acho que vai ser maior ainda, porque eles falaram que ia ter mais, um espaço maior ainda. E eu também me inscrevi em uma, mas ainda não teve confirmação. É a Super XP, que é em julho. Essa também era 2 dias, ou era 3, não tenho certeza. E daí, essa ainda não tenho confirmação, né, se iria ou não, mas aí eu fico pensando, caso eu for selecionada, eu preciso ter bastante produtos, né? E até mesmo se eu não for, para essas duas ali, eu também preciso ter bastante, porque é 2 dias. E parece ser feiras grandes, assim, eventos grandes. Daí eu fico um pouquinho nervosa, por isso que eu tava modelando tantos, assim. Mas agora eu vou pintar alguns. E é isso, assim. Eu tava modelando pensando muito em, acho que muito pra frente, né? Lá da feira de julho. Mas acho que agora a quantidade que eu tenho aqui já tá boa pra essa de abril. Então eu vou começar a pintar. E é isso daí. Se tiver alguma novidade, daí eu falo com vocês.
Oi, eu só vim mostrar aqui como é que ficou o broche, né? Da Severance, a ruptura. Deixa eu ver se eu consigo. Aí. Eu só ainda não passei verniz. Aí eu descobri há pouco tempo também que tem um rostinho triste aqui dentro da gotinha. Daí eu tentei fazer. Só que não sei, talvez. Eu acho que eu vou deixar sem esse rostinho e sem esses pinguinhos aqui por fora. E mudar um pouco a cor. Deixar um pouco mais escuro. Acho que eu vou fazer daí mais um teste e ver qual eu prefiro. Mas assim também ficou bonitinho. Ontem acabou a bateria do meu celular bem no meio da filmagem. Mas aí eu tava pintando esses aqui ainda. E daí eu fiz o contorno. E eu comecei a fazer esses aqui também. Daí esses aqui faltam os detalhes assim de contorno e os detalhes em branco também. Daí eu vou fazer isso agora.
Ontem e hoje eu pintei bastante broches. Acho que eu mostrei, né? Eu mostrei aqui os que eu tava quase terminando. Daí agora eu fiz mais alguns. Fiz a pintura assim de base, que é assim mais a cor de base, não tantos detalhes, né? E daí eu consigo adiantar já bastante coisa. Aqui são todos os que eu terminei, que já fiz todos os detalhes. Daí só falta passar verniz, né? E aqui os que eu comecei a fazer, que eu fiz a pintura da cor base. Daí falta ali fazer a pintura de detalhes, né? Que é mais demorada. Daí eu vou fazendo com mais calma. Oi, eu acho que eu vou terminar o vlog por aqui. Eu fiz esses que eu mostrei mesmo, né, que eu consegui gravar. E eu tinha começado os diários de Gravity Falls, né? Aí falta colocar os detalhes ainda também. Mas já vai tá dando, acho, mais de uma semana que eu tô gravando aqui em alguns dias separados, assim. E teve dias que eu acabei não pintando também, que eu tive uma encomenda digital pra fazer. E eu tô um pouco cansada agora, eu gosto de ficar mudando, né, o que eu tô fazendo. Aí eu fiz esses que eu mostrei, né, o chapeuzinho aqui do Dipper. Peraí. Esse aqui da série de ruptura, mas eu acabei não fazendo aqueles ajustes, né, que eu falei que talvez ia fazer. Eu tenho que fazer uma nova modelagem daí pra ver isso. Aí eu fiz uns band-aid normal. Fim. Robotnik. O Jake também. Esse, eu achei que não ia terminar ele, mas eu acabei conseguindo. Uma xicrinha de café.
fantasminha. Não sei se vai focar nele. É uma pokebola. E a nuvenzinha aqui. Queria testar fazer, assim, modelar vários iguais, daí já pintar eles todos ao mesmo tempo, né? Pra ser mais rápido. Eu acho que é mais rápido, só que é meio cansativo também, meio chatinho ficar pintando repetido, assim, se for fazer que nem esse do chapéu aqui do Dipper. Eu só fiz 4 e achei já meio cansativo, assim. Eu acho que tem que ter mais modelos diferentes pra eu ir variando um pouco e não enjoar muito de fazer o mesmo, né? É que eu também pego e tento usar a mesma cor. Por exemplo, eu vou usar a cor branca, daí eu tento pintar todos os que eu vou usar a cor branca. Por exemplo, ali o chapéu do Dipper, eu pintei o chapéuzinho, já pintei o fim e a xicrinha de café com a base branca, e daí depois eu vou fazendo os detalhes separados, aí assim já me ajuda a fazer um pouquinho mais rápido. Mas é muito cansativo também fazer essa pintura porque é pequenininha, né? E daí fazer os detalhes acaba doendo a mão se eu fizer vários. O primeiro dia eu acho que eu pintei 10 ou 12, assim, uma quantidade nem é tão alta assim, mas já foi bem cansativo. Então eu vou tentar fazer mais separado, assim, um tantinho por dia. E esses broches aí que eu terminei, né? Ainda precisa passar verniz, mas esse eu vou deixar pra fazer outro dia, porque tá... Essa parte é mais chatinha também, né? Ficar passando verniz. E daí eu vou deixar eles separados aqui, vou pintando outros, daí eu pego um dia e já vou passando verniz em vários ao mesmo tempo também. Isso aí, espero que tenham gostado do vídeo. E me contem se vocês gostaram desses brushes que eu fiz. Tem mais alguma coisa aí, pode comentar. Obrigada por assistir meu vídeo. Tchau!